Olá pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai responder algumas questões das provas anteriores que foram aplicadas no processo de vagas surgidas da UFES. Essas questões são de 2011 até 2015. E como a gente estudou os carboidratos e os lipídios, a gente vai responder somente as questões referentes a esses temas. Uma coisa importante foi que quando eu coloquei um exercício desse de proteínas, a visualização foi um número muito grande, o pessoal praticou bastante. Então, alguma coisa que eu estava lendo sobre o estudar, a gente tem que ter em mente que ler não é estudar. Ouvir e assistir videoaulas também não é estudar. Essa parte compreende aí cerca de 70% do estudo. Então a gente lê, a gente assiste aulas, a gente tem um aprendizado. Mas se a gente não praticar esse aprendizado, a gente não vai ter aí os 100% do conteúdo. Isso porque quando a gente faz algumas palavras gatilho, alguma memorização mnemônica, a gente consegue falar mais fácil e aplicar mais fácil nossos conhecimentos. E também lembrar que quando a gente pratica, quando a gente faz, a gente realmente sabe fazer alguma coisa. Então, como eu estava falando, se for separar porcentagens aí, o ler e o assistir aulas compreende a 80%, e o fazer, o praticar exercícios compreende aí 20%. Então, se você estudou lendo e assistindo aula e não praticou, pode ser que você não vá bem em uma prova. Então, para você ir bem numa prova, você tem que conhecer o tipo de questão que vai ter naquela prova, praticar, tentar responder as questões em aproximadamente 1 minuto, 1 minuto e meio, porque numa prova dessas tem 50 questões e o tempo é pequeno, de 3 horas a 3 horas e meia. E aí você tem que também saber fazer a prova. Então não adianta saber a matéria, estudou, leu, mas não praticou, você pode não ir tão bem na prova. Então aí chegou o momento, eu peço a vocês que quando eu apresentar a questão, vocês dêem uma pausa no vídeo, tentem responder e depois vocês assistem aí o nosso comentário e vai participando e olhando se acertou e tentar analisar as outras alternativas também. O que tem de errado naquela alternativa, por que está incorreta, por que está correta, ok? Então vamos lá para a nossa questão, que é a número 4, dos carboidratos. Essa questão tem uma imagem aqui que já colocou o nome, que é a frutose, e pede o que no enunciado? Observe a estrutura do monossacarídeo abaixo. Então a gente vai olhar aqui, não precisamos analisar muita coisa, é uma frutose. Mas vale lembrar que a frutose ela tem 6 carbonos e ela é uma cetose. E ela, junto com uma glicose, ela forma uma sacarose. E o seu carbono anomérico é o de número 2. E aí é que fala, é correto afirmar que a gente tem 5 alternativas. E aí a primeira fala, o carbono anomérico desse monossacarídeo é o carbono 2. Aqui a gente acabou de falar, é o carbono 1. A gente acabou de falar que é o carbono 2. Então isso aqui está incorreto. Esse monossacarídeo pode se ligar à glicose para formar a lactose. A gente acabou de falar que se liga à glicose para formar uma sacarose. Isso mesmo. Então, a lactose aqui ficou um item incorreto. Esse monossacarídeo é classificado como sendo uma cetoexose. A gente falou também, é cetose e é exose. Então, aqui a gente achou a correta. As demais, a gente tem aqui as incorretas. Então, o nosso gabarito já vai ser a letra C. Não precisa marcar agora se você ficar na dúvida, mas põe aqui no fundo correto e aí você vai analisar a segunda. Esse monossacarídeo é um epímero da galactose? Não, não tem como. Aqui é aldose, aqui é cetose, então está incorreto também. Esse monossacarídeo é um enantiômetro da ribose? Essa palavra, se vocês não lembram, elas são o lado D e o lado direito ou o lado esquerdo. Então é D ou L. Então da ribose não tem nada a ver entrar uma ribose aqui. E a ribose também é de 5 carbono, aqui é de 6. Então a questão está incorreta. Bom, passar para a outra, número 5.
Assinale a alternativa incorreta sobre os carboidratos. Então aqui nós vamos achar 4 corretas e apenas uma incorreta. A galactose é uma aldoexose. Se for separar aqui, a gente sabe que ela é uma aldose e ela é exose, ela tem 6 carbonos. Que se apresenta defeito no seu metabolismo pode levar à galactosemia. Lembra dessa palavra que significa? Pessoas que são tolerantes à lactose. E aí, qual o problema que acontece? Se você ficar na dúvida, você pode deixar ela em branco, deixar correta e incorreta, você não responde agora, analisa as outras. Você sabe que tem uma incorreta e tem 4 corretas. Se você conseguir achar as 4 corretas, você vai ter aí essa como incorreta. Então, a galactosemia é um problema relacionado à lactose. O amido e o glicogênio são formados por resíduos de glicose, até aqui está correto, né? Ligados por meio de ligações glicosídicas do tipo alfa 4 e alfa 6. Está correto também. As ligações do amido e glicogênio, o amido tem 2 partes. A gente viu amilose e amilopectina. A amilose não, mas a amilopectina tem essa ligação 6. Então a gente pode dar já o correto aqui. O amido e o glicogênio são formados por resíduos de glicose, correto, ligados por meio de ligações glicosídicas do tipo alfa 1, correto. A celulose é um homopolissacarídeo, também está certo, ela é polissacarídeo e ela é formada apenas de glicose. Ramificado, a palavra ramificada a gente viu lá, bem simples isso aqui, que a celulose ela é linear, ela não é ramificado. Então aqui é uma questão incorreta. Lê o restante aqui. Formado por resíduos de glicose, a gente chegou a essa conclusão já, então a gente deu uma incorreta. Então, se a gente está procurando uma incorreta e a gente tem certeza que essa aqui é incorreta, essa aqui que a gente deixou em branco, ela vai ser uma correta. Então, galactosemia está relacionado com a galactose. Se a gente não consegue separar a galactose da glicose em uma lactose, a gente pode ter esse nome aqui, galactosemia. As demais a gente espera que seja correta. Então, vamos aí para poder aprimorar nossos estudos e se faltou alguma coisa na aula, a gente pode ter aqui como correta. A ribose é uma aldopentose. A gente estudou isso aqui. A ribose é aldose e é pentose porque tem 5 carbonos, que é constituinte dos ácidos nucleicos. Também está correto isso aqui. As ligações do tipo beta são frequentemente encontradas em polissacarídeos. Correto. Com função estrutural. Então aqui, para as funções de armazenamento de energia como glicogênio, amido, a gente tem ligações do tipo alfa. Quando falar em ligação do tipo beta, a gente já pensa aí na parte estrutural. Então, celulose é estrutura, então tem beta. Quitina tem beta. Então, o nosso gabarito aí da 5 ficou com a letra, a incorreta que a gente procurou, aqui na letra C. Agora, de 2012, a gente tem a número 5 aí. Observando as imagens aqui, dá para ver que são os monossacarídeos, porque tem uma estrutura de Fish, e aqui também fala o quê? Das estruturas ao lado, as que apresentam a forma isomérica encontrada predominantemente nos carboidratos. Então, aqui não precisa nem ficar pensando, gastando tempo para ver o que é isso. Se a gente leu, já sabe que é carboidrato, são monossacarídeos. E a forma isomérica encontrada predominante em mamíferos, a gente tem que lembrar que é aquela forma D, D-glicose. Então, como é que a gente aprendeu? Se tiver a hidroxila desse lado, vai ser levógenos, vai ser L. E se tiver aqui, o que a gente espera encontrar que está pedindo desse lado aqui. Então, para estar aqui, a gente vai olhar o 5º carbono, o penúltimo carbono. Eu falo 5º carbono se for exose, mas se for outros, a gente vai olhar o penúltimo carbono e olhar se está para a direita ou para a esquerda. Então aqui o último carbono está aqui, o penúltimo está aqui. A hidroxila está para a direita. Então esse aqui é D e o que a gente está procurando é D. O penúltimo, o último está aqui, penúltimo aqui, ela está aqui, esse aqui também é D. Se quer 2 letras, a gente tem aqui na alternativa já A e B.
O penúltimo aqui está A, está para o outro lado, então aqui vai ser um L, e aqui também está para o outro lado um L. Se o enunciado pedisse na forma L, levógenos, a gente escolheria C e D. Mas como está pedindo o predominante, não falou que é D, mas a gente já sabe de estudos, então a gente vai ficar com A e B. Bom, analisando as três estruturas aqui, analisa as seguintes estruturas. A gente reconhece o que? Aqui uma frutose. E os outros? Pode ser ou glicose ou galactose. A gente aprendeu também que o terceiro carbono da glicose e da galactose eles são diferentes. Então, contando aqui 1, 2, 3, aqui está para cima, aqui está para baixo. Esse aqui a gente tem uma glicose. Se tivesse esse para cima, esse aqui para cima também, seria galactose, que aconteceu aqui, ó, para cima e para cima, hidroxila, no terceiro e no quarto. Então aqui já não é glicose. Aqui é glicose, aqui é uma galactose. E assim por diante a gente pode analisar todos os outros. Mas vamos aqui, para adiantar, olhar. Sobre as estruturas acima, é correto afirmar: o composto A é lactose. Não pode ser lactose porque tem essa frutose aqui. Então, esse composto A é uma sacarose. Então, essa questão está incorreta. Vou botar aqui na frente. Está procurando uma correta. O composto B é a sacarose. Não pode ser uma sacarose porque não tem frutose. Lembra? Sacarose vai ser o quê? Glicose mais frutose. Então, isso aqui também está incorreto e isso é certeza. O composto C é produto de degradação de polissacarídeos celulose, constituído por resíduos de glicose ligados por ligações do tipo A6. Na questão anterior, a gente viu que celulose é estrutural, então não pode ter essa ligação A6. Não precisamos nem olhar as imagens, só identificar aqui, celulose tinha que ser a beta. E como está C, também está incorreto. Uma molécula de água é liberada na formação de cada uma das ligações glicosídicas presentes no composto. Agora aqui tem uma informação correta, porque a gente viu que para ter uma ligação glicosídica, para ter essa união, tem que sair o hidrogênio de uma e a hidroxila de outra. Então, uma molécula de água é perdida toda vez que tem uma ligação. E aqui todos estão em ligações. E aí uma molécula de água é liberada na formação de cada uma das ligações glicosídicas presentes no composto. Então, a letra 6, a gente tem aí a letra C. Letra D, aliás. Na letra E, todos os compostos acima apresentam em sua estrutura frutose. Também está incorreta, a frutose só aparece somente aqui, ó. Como que a gente reconhece a frutose também? O anel aqui é pirano e aqui é furano. Então, o único pirano é esse aqui. Então, está incorreta também. Ok? A glicose é um carboidrato utilizado em mamíferos como fonte de energia e estocada na forma D. Então, aqui estocada na forma D. Essa ficou fácil também, é aquelas questões que põem para você não zerar. Então, o carboidrato como fonte de energia, se for nos humanos, glicogênio, no fígado e no músculo. Então, está correto. A gente quer uma correta, né? A glicose é um carboidrato utilizado em mamíferos como fonte de energia e é estocada na forma de glicogênio no fígado e no músculo. Glicosaminoglicano não é uma forma de estocagem. Celulose também não é uma forma de estocagem. Os dois são heteropolissacarídeos, isso aqui é homopolissacarídeo. Triglicerídeo a gente acabou de estudar a aula de lipídios, então isso aqui não é carboidrato, está incorreto. Amido no fígado e no músculo.
O amido a gente viu lá que é armazenado na batata. Então, na batata a gente tem amido, mas no fígado e no músculo a gente tem glicogênio correto. Então aqui foi uma questão fácil. A letra A ficou sendo o nosso gabarito. A figura abaixo apresenta a estrutura da sacarose, já falou pra gente, e aí o aprendizado da questão anterior foi o quê? Para ser sacarose tem que ter uma frutose e tem que ter uma glicose. Aqui está o carbono 2, que é o carbono anomérico, e aqui está o carbono 1, que é anomérico também. Então, esse aqui é a sacarose, a gente estudou que ela é não redutor, porque os carbonos anoméricos estão aqui unidos. Esse disacarídeo é formado por galactose e frutose. Esse G aqui não é galactose, é de glicose, porque eu sei que é uma sacarose. Então esse aqui já está incorreto. A gente está procurando uma correta. Glicose e frutose é correto. Essa também é uma questão fácil para você não zerar. E a letra B é o nosso gabarito. As demais, tudo besteira. Então, se é sacarose, não tem dúvida que é glicose e frutose. Glicose e frutose é correta, as demais, tudo incorreto, não vou perder meu tempo analisando. Manose e frutose, glicose e manose, glicose e galactose. Essa aqui é a pergunta mais simples da prova. Aqui é a prova de 2014 já. A questão número 5, a gente tem: sobre os polissacarídeos é correto afirmar. Polissacarídeos, a gente estudou que eles são homopolissacarídeo, não sei nem se pode colocar essa sigla, mas para rapidez, ou heteropolissacarídeo. Ficou meio esquisito aqui, mas... Bom, vamos às alternativas. Na letra A, o glicogênio é um polímero de subunidade de glicose. Aqui está correto. E é unidos por ligações alfa 1,4 e beta. Pessoal, mais uma vez aqui, beta não é de glicogênio, beta é estrutural. O glicogênio só tem do tipo alfa. Alfa 1,4 e também alfa 1,6. Fazer 6 direito aqui. Então, isso aqui está incorreto. A gente quer uma correta. A celulose é um homopolissacarídeo de glicose, correto, unidas por ligações 1,4. Então, aqui está tudo correto. A gente acabou de falar ali que glicogênio não é beta, mas a celulose é beta. E uma coisa importante, que a celulose ela é linear e aqui é ramificada. Então, mas aqui já, o que está falando aqui já basta. Então, a celulose é homopolissacarídeo, podia confundir com hétero de glicose, unidas por ligações beta 1,4. Então, essa aqui vai ser a nossa alternativa correta. A quitina é classificada como um heteropolissacarídeo. É errado, a quitina é homopolissacarídeo. Então, está incorreto. O amido possui 2 tipos de polímeros, amilose e amilopectina. Ok, portanto é um heteropolissacarídeo. Não, continua sendo homopolissacarídeo. Aqui vocês lembrarem que o homopolissacarídeo tinha 5 para vocês lembrarem. Então tem que lembrar do amido, do glicogênio, da celulose, da quitina e da dextrana. Então qualquer um desses aí, eles são homopolissacarídeos. O hialuronato é um heteropolissacarídeo, correto, de reserva energética, não. Os de reserva energética são somente esses 5 que eu falei agora. Presente na matriz, bom. Então, essa alternativa aí, o gabarito ficou com a letra B. Aqui já falou que é um disacarídeo, mostrado abaixo, mas não falou quem é.
Então, mais uma vez, agora acho que vocês não vão errar mais. A frutose é muito fácil de reconhecer. É um anel pirano. E aqui eu falei que pode ser glicose ou galactose. Mas o que se liga à frutose é a glicose. Mas vamos conferir aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 está para cima e o 4 para baixo. Então é a glicose. E a união desses dois é uma sacarose. Desculpa, pessoal. Carbono 1, anomérico, já falamos na questão anterior. Carbono 2 é anomérico. É a sacarose, o açúcar comum de mesa, formado por uma aldoexose. Então, aldo cai direto, aldose e exose também, de 6. Carbono é uma... Aqui, já confundiu. É uma sacarose, o açúcar comum de mesa, formado por uma aldoexose e uma a cetose, já está se referindo aqui. Então, essa aqui é uma aldose e essa aqui é uma cetose. Então, isso aí... Espera aí, agora a gente vai deixar essa aqui para depois. A gente está procurando sobre o disacarídeo mostrado abaixo a incorreta afirmada. A gente está procurando uma incorreta e as outras são corretas. É um açúcar redutor, pois apresenta carbono anomérico livre. Então a gente já falou aqui que não é redutor, os carbonos anoméricos estão presos. Então essa aqui está incorreta. É constituído por uma unidade piranosídica, o pirano, e uma furanosídica. Isso aqui está correto. A clivagem pela sacarase, que é aquela enzima que vai separar a frutose da glicose, também está correta. Os produtos de clivagem do disacarídeo podem ser processados para fornecer energia. Correto também. E esse outro também está correto. Então a gente procura aqui uma incorreta. A gente viu que é um açúcar redutor. A gente já pode ter certeza que não é redutor, porque os carbonos anoméricos estão unidos aqui. Na frutose, o carbono anomérico é o número 2. Anomérico, botar aqui, ó. E aqui o carbono 1 também anomérico, botar aqui para ficar fixado aí. Então o gabarito vai ser a letra B. E a letra A, que possivelmente você se confundiu na hora de ter lido aí, é uma sacarose, está correto. E a sacarose, o açúcar comum de mesa, formado por uma aldoexose e uma cetoexose. Aqui está uma aldo e aqui está uma ceto. Então, eu separar aqui os dois. Ó. Quem é aldose, aqui é aldose, aqui é cetose. Essa aqui são 6 carbonos, é exose. E essa aqui, 6 carbono, também é exose. De 2015, a questão número 6. Sobre o glicogênio, é correto afirmar. A unidade monomérica formada é a galactose. Então, o glicogênio, a gente viu no slide anterior, que é glicose. Então, isso aqui está errado, está incorreto. As ligações glicosídicas são do tipo alfa 1,4 e beta, apareceu beta novamente, para glicogênio, para um polissacarídeo de energia. Então, está incorreto também. Lembrar que o beta são para as estruturas. A clivagem das ligações alfa 1,4 do glicogênio ocorre por fosforólise. Estão lembrando que é uma fosforólise? Se não tiver lembrado, vocês vão pular, analisar as outras. Vocês procuram uma correta, já tem 2 incorretas. Então, uma dessas 3 vai ser a correta. Uma das 3 vai ser a correta.
O glicogênio é um homopolissacarídeo encontrado apenas no fígado? Na questão anterior, se prestar atenção, fala que é encontrado no fígado e no músculo. Então, essa palavra aqui apenas deixou incorreta. O glicogênio apresenta um grande número de extremidades redutoras. Isso aqui está fácil, está na aula e eu creio que todos colocaram aí como incorreto aqui. Porque o que é uma extremidade redutora e o que é não redutora? O glicogênio, geralmente, eles vão carboidrato aqui, carboidrato aqui, carboidrato aqui, 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 e aí as ligações vão se convertendo. E o carbono anomérico vai ficar em uma ponta e as demais pontas, as extremidades, serão não redutoras. E essa aqui vai ser somente um carbono anomérico, que é 1. E isso aqui que vai ser a parte redutora. O glicogênio apresenta um grande número de extremidades redutoras? Não, isso aqui tudo é não redutoras. E apenas uma redutora. Então, você fez aí o processo de exclusão, foi analisando as outras, ou você já marcou logo isso aqui como correto e fez o gabarito aqui na letra C. Os outros, analisaram as outras aí para ter a certeza que estava correto isso aqui. A clivagem das ligações alfa 1,4 do glicogênio ocorre por fosforólise. A gente vai estudar isso aqui mais quando tiver nas aulas de metabolismo. E a gente vai ver as enzimas aí clivando as estruturas. Agora a sétima questão de 2015 e finalmente a última dos carboidratos. Observar as figuras aqui embaixo, a gente tem duas estruturas e não fala nada o que é, mas apareceu a frutose novamente e aqui pode ser uma glicose ou galactose. Pessoal, olha aí e fala o que é isso aí, é glicose ou galactose? Exatamente, basta contar carbono 1, 2, 3, a hidroxila para cima e o quarto para baixo, então isso aqui é uma glicose. Então a união dos dois vai ser uma sacarose. E aqui é o que? Glicose ou galactose? Faça a mesma coisa aí, conte e descubra. Bom, os dois, sobre os disacarídeos mostrados na figura A e B, uma correta. Os dois disacarídeos liberam cetoexose quando hidrolisada. A gente viu também na questão anterior que as cetoses são apenas a frutose. Então esse aqui não vai liberar cetose. Então está incorreto. Somente o A libera uma cetose. O disacarídeo mostrado na figura B, então a figura B está aqui, contém carbono anomérico livre. E agora que vocês vão aí, quem é o carbono anomérico? Gerou dúvida? Porque está um pouco complicado? Pode deixar para analisar depois. Mas o oxigênio, ele vai ser um padrão para falar onde está o carbono 1. Então, se o oxigênio está aqui, esse é o carbono 1 e esse aqui é o carbono 1 também. Então, o anomérico é carbono 1. Esse carbono 1, ele está livre. Carbono anomérico livre. Então, o que isso quer dizer? O disacarídeo mostrado na figura contém carbono anomérico livre. Aí você já viu que contém, mas se ficasse na dúvida, ia para as outras. O disacarídeo mostrado na figura 1 é um açúcar, é uma sacarose e é redutor. A gente viu que ele não é redutor, porque ele está unido aqui aos carbonos anoméricos. Então, isso aqui está incorreto. O disacarídeo mostrado na figura é um açúcar redutor. Contém a frutose, foi certinho. A ligação glicosídica do disacarídeo da figura beta, a ligação glicosídica do disacarídeo da figura B, aqui, é do tipo beta 1,1. A ligação aqui do tipo beta e do tipo alfa, você vai lembrar o que? Se o carbono anomérico se a hidroxila estiver para cima, vai ser beta, se estiver para baixo, vai ser alfa.
Então, quem fez a ligação aqui tinha uma hidroxila. Então, ele aqui é beta 1, carbono numérico 1, e aqui não é 1, aqui é 4, porque 1 está do outro lado. Então, esse aqui também está incorreto. Os disacarídeos A e B, respectivamente, o açúcar do leite... Os disacarídeos A e B são, respectivamente, esse aqui falou que é o açúcar do leite e o açúcar comum de mesa. Trocou as bolas aí. Então, esse aqui é o comum de mesa, que é a sacarose. Então, aqui está incorreta. Bom, se eu quero uma correta, quem ficou aí na dúvida quanto a essa questão, viu que só sobrou ela, então ela é uma correta. E quem já analisou de início, colocou como correta também, que o carbono anomérico aqui, ó, do 1 está livre. Então, a letra B vai ficar com o gabarito aqui na letra B. Ok? Bom, essa aí foi a análise dos carboidratos, o gabarito. Agora a gente vai fazer dos lipídios. Então, da aula de lipídio também tinha deixado algumas questões, e aí agora a gente vai fazer o gabarito. Primeira questão é a 6 da prova de 2011, e a gente tem na questão, vamos ler aqui, as propriedades físicas dos lipídios. Quando fala propriedade física, a gente vai ver naquela parte estrutural, né, dos ácidos graxos. Dos lipídios graxos são influenciados pelo comprimento da cadeia e pelo grau de saturação de seus ácidos graxos. Ordene os ácidos graxos descrito abaixo em ordem decrescente, quanto ao ponto de fusão, e marque a alternativa correta. A ordem decrescente aqui vai ser importante e o ponto de fusão também. Isso significa que os mais sólidos vão ficar desse lado e vai decrescendo para chegar nos mais líquidos. Os mais sólidos têm que ter mais fogo, maior ponto de fusão. E aqui, esse outro tem que ter menos fogo, menos ponto de fusão, né? Bom, a gente estudou que, de acordo com a cadeia, é o que fala aqui, a cadeia e grau de saturação e dupla ligação. Então, isso aqui é a cadeia e aqui são as duplas ligações. As cadeias estão iguais em todas. Então, a gente pode pegar as duplas ligações. Quem tem mais dupla ligação é esse aqui que tem duas. Então, esse aqui está mais líquido que os outros. Então, o ponto de fusão já vai ser menor. Então, se a gente tem 3 espaços aí para preencher, o número 3 vai ser o último. Agora, aqui é 18,1, uma dupla ligação, está igual. A diferença agora vai vir para cá, cis ou trans. Quem é mais sólido aqui, o cis ou o trans? Exatamente, o trans era um líquido que virou solo. Então, em comparação em mais líquido e mais sólido, eu tenho que colocar mais sólido desse lado e mais líquido desse outro lado aqui. Então, o mais sólido dos dois vai ser o número 2. E o outro aqui que sobrou, só tem 3, ficou fácil. Se fosse 4, ficaria um pouco mais difícil, mas eu não preciso analisar mais. Deu o número 213. E procurando aqui, 213 vai estar aqui na letra B. Falei que vocês não iam errar de acordo com aquela tabelinha da aula que eu mostrei para vocês na aula, né? Bom, número 7 da prova de 2011 também. A gente tem, sobre as funções dos lipídios, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira e marque a alternativa correta. Essa questão aqui, a gente pode começar lendo aonde a gente vai marcar, ou lendo a sua função. E na aula que eu mostrei para vocês, eu coloquei separando lá tipos de lipídios que atuam na membrana, tipos de lipídios que liberam energia, tipo de lipídio relacionado com a inflamação e assim por diante. Então, quem estudou daquela forma lá, ficou mais fácil para poder responder. Então, o colesterol, o que estava escrito lá? Colesterol das membranas. Olha só,
quanto maior sua presença, a fluidez da membrana. A gente aprendeu que o colesterol é um regulador de membranas. Então aqui só pode ser o número 4. E aqui no gabarito, quando eu olho, tem realmente o número 4. Se eu deduzisse que era o número 3 e olhasse aqui e não tivesse, ia ficar desesperado. Mas aí bastava analisar as outras e o que faltasse vocês iam completar. Seus derivados podem agir como mensageiro intracelular. A gente aprendeu lá que intracelular tinha inositol, tinha esfingolipídio, e aqui aparece fosfatidil-inositol. Então aqui seus derivados atuam, será o número 5 também, a gente tem aqui. Quem não lembrar disso pode ir para o triacilglicerol, que a gente viu que é armazenamento de energia. Será que tem isso aqui, ó? Armazenamento de energia. Com certeza vocês não vão errar esse aqui, número 2, vão colocar aqui. Então aqui 4 e 2. E olha que interessante, essa que você tem certeza só aparece aqui nessa questão. Então o número 2 apareceu aqui. O triacilglicerol, não sei nada de lipídio, mas sei que as gordurinhas lá são triglicerídeos e armazenamento de energia. Com essa aqui você consegue acertar a questão e marcar o gabarito B. Prostaglandina está relacionado com processos inflamatórios. Glicerofosfolipídio está na membrana, principal componente de membrana, D1. E aqui quem sobrou, fosfatidil-inositol, a gente já tinha colocado lá que era o número 4, não, que era fosfatidil-inositol, mensageiro intracelular, que aqui era o 5. Então ficou quem? 43, 125, está aqui o gabarito. Lembra que eu falei com vocês? Saber fazer a prova já vai dar 20%. Às vezes eu sei a matéria, mas não sei organizar isso aqui para fazer uma prova rápida, achar a questão rápido. E aí eu fico me batendo, gastando mais que o 1 minuto e meio que eu teria direito. Questão número 7 da prova de 2012 agora. Sobre a membrana plasmática é incorreto afirmar. Então tem 4 corretas e uma incorreta. A membrana. O elemento estrutural básico da membrana é bicamada de lipídios anfipáticos. A gente tem aqui como correta. Os esfingolipídios, os triacilgliceróis, está misturando aqui, ó, 2 classes, né? São lipídios estruturais de membrana. E aqui, você acabou de responder uma questão lá que você tinha certeza que triacilglicerol, triglicerídeo, está relacionado com energia. Quando aparece estrutura de membrana aqui, você vê que está incorreta. Então, se procura uma incorreta, essa triacilglicerol foi a sua certeza para gabaritar a anterior e agora para gabaritar mais uma. Incorreto, não, isso aqui eu tenho certeza. E é uma questão que você tem certeza, não precisa nem analisar as outras. Então, se tem somente uma incorreta, as demais são corretas, aqui estariam todas corretas. Falei com vocês que respondendo prova, a gente aprende também algumas informações aí que não estava na aula, a gente consegue aqui, ó. O colesterol é um lipídio esteroide e é um determinante importante na fluidez de membrana. Vimos na questão anterior também que isso aí é correto. As proteínas integrais da membrana apresentam longa sequência de aminoácidos. Proteína é feita de aminoácido mesmo. E as proteínas podem ter hidrofóbicos ou hidrofílicos. As hidrofílicos vão ter contato com a água, hidrofóbicos não. Então, as hidrofóbicos elas vão atravessar a bicamada, porque no centro da bicamada não tem água. Então, isso aqui também está correto. Transporte e recepção de sinais e catalítica são funções de proteínas de membrana? São, está correto. Se vocês não lembram se são ou não, vocês acharam aqui a sua, então essa aqui só pode estar correta. O gabarito ficou então com a letra B. Pessoal, outra de correlacionar, e vocês aprenderam a responder esse tipo de questão lá em cima, vão utilizar o mesmo padrão aí para fazer aqui, ó. Então, deram pausa aí, né? Olharam. 8, da prova de 2012. Triacilglicerol, essa aqui me deu certeza em 2 questões, então eu vou começar por ela, procurar ver se tem alguma coisa que fala dele.
É constituinte de membranas? Não. É precursor de 3 classes? Não. É formado por um aminoálcool? Também não. É constituído de 3 moléculas de ácido graxo esterificado? É uma molécula de glicerol? Sim. Pronto, isso aqui eu tenho certeza que um triacilglicerol, 3 ácidos graxos e um glicerol. Então, nessa posição aqui eu vou encontrar um, mas aqui não deu porque tem 3, 1. Então, esse aqui está fora, esse aqui está fora, e aí fiquei com 3 alternativas, não deu para matar a questão. Colesterol também eu estudei, eu sei bastante coisas. O que pode ter aqui? Constituinte de membrana, precursor de hormônios sexuais. Aqui está certo. Então, o colesterol entra aqui. É precursor das 3 classes de eicosanoides, o ácido araquidônico. E o ácido araquidônico a gente pode aí tentar lembrar como que ele é liberado dos fosfatidídeos inositós, que aquela fosfolipase A2 libera ele, e o ácido araquidônico vai formar os eicosanoides, e os eicosanoides vão formar as prostaglandina, tromboxano, leucotrieno. É formado por um aminoálcool. Toda vez que entrar a palavra aminoálcool, lembrar dos esfingolipídios. Então, esfingolipídio não tem glicerol, tem aminoálcool, álcool aminado. E aí o único que faltou aqui agora, precursor de segundo mensageiros intracelulares como o fosfatidinoinositol. O número que está faltando é quem? Glicerofosfolipídio, número 3. E a questão ficou 25.413. Aqui está o 25.413. A letra D. Com relação a triacilgliceróis, caiu de novo aqui, então eu já sei bastante coisas. Também chamado de gordura neutros é incorreto. Então tem uma que é errada sobre ele. São constituídos de ácidos graxos e glicerol? Claro, está correto. São hidrolisados por enzimas denominadas lipase? Também está correto. As lipases vão clivar, hormônio sensível lipase. Constitui a principal forma de reserva de energia do corpo? Triacilglicerol, reserva de energia. São os principais constituintes das membranas celulares. Então a gente viu no nosso estudo que tinha os que atuavam nas membranas, então que são os fosfolipídios. Tem fósforo, esse aqui não, então aqui está incorreto. A gente procura uma incorreta, então nosso gabarito vai ser a letra D. São armazenados como gotículas de gordura nos adipócitos, também está correto isso aqui. Pessoal, essa questão aqui, número 8, a gente não estudou ainda. Os lipídios são transportados na corrente sanguínea e entra VLDL, LDL, HDL, triacilglicerol. E aqui, que são complexos moleculares, está um pouco cortado aqui, mas a palavra é complexo. Transportam gorduras aqui onde está cortado. Esse colesterol C utilizado na síntese. Alto conteúdo. E aqui, nessa questão, que vocês acertariam, porque LDL a gente aprende com o ladrão que entope os vasos. Então, quando fala aqui, transporta o colesterol dos tecidos para o fígado, ele está voltando, ele está ajudando a desentupir os vasos. Então, está incorreto. O correto é que ele transporta do fígado para os tecidos. E aí você marcaria isso aqui como incorreto. E aí você acertaria. Mas a gente vai estudar isso aqui depois nas aulas de metabolismo. Questão número 7 da prova de 2014. Em relação aos ácidos graxos, ácidos graxos não é para ninguém errar. A gente estudou lá nomenclatura, ponto de fusão e assim por diante, origem. O ácido esteárico, aqui apareceu o nome trivial. Quem não sabe trivial, ajudou aqui com o nome mais fácil, uma nomenclatura simplificada, que me diz que tem 18 carbonos e não tem dupla ligação.
possui um maior ponto de fusão que o ácido oleico. Não, também, se eu não souber, tem aqui que esse tem uma dupla ligação. Então, comparando os dois, esse aqui eu sei que é mais sólido e esse aqui é mais líquido. Então, onde tem que colocar mais fogo? Aqui. Ponto de fusão está aqui. Então, o que é que fala? Possui maior ponto de fusão que o oleico. Então, está correto. O ácido linoleico, ele tem 3 dupla ligação. É classificado como ômega 3 e é um ácido graxo essencial. Também está correto. A gente viu quais são os ácidos graxos essenciais, que foi o 18.2, 18.3. 18.2 ômega 6, 18.3 ômega 3. O ácido araquidônico, com 4 duplas ligações agora, precursor de eicosanoides. Também está correto. A gente viu na questão anterior que o ácido araquidônico ele é clivado pela fosfolipase A2 e libera o ácido, ele sai do fosfatidil-inositol, clivado pela fosfolipase A2 e sai o ácido araquidônico. E aí ele é precursor dos eicosanoides, que vai estar relacionado com os processos de saúde, dor, inflamação. O óleo de oliva tem alta proporcionalidade de ácido graxo saturado de cadeia longa, o que isso justifica seu estado líquido. Pessoal, aqui a gente viu na alternativa A que os saturados eles estão mais sólidos, então SS. E aqui o azeite de oliva a gente sabe que ele é líquido, então ele não pode ter alta proporção de ácido graxo saturados, ele tem que ter os insaturados. Então essa questão está incorreta. E ela é o gabarito, né? Os ácidos graxos necessários para a geração de energia são armazenados na forma de triacilglicerol. Também essa certeza que eu falei com vocês desde questões anteriores apareceu novamente, então isso aqui eu sei que é uma correta. Se eu ficasse na dúvida daqui, eu ia achar as corretas facilmente e a incorreta ia sobrar essa letra D. Nessa questão deve ser para analisar, deixa eu colocar aqui embaixo, que está escrito, sobre as estruturas acima é incorreto afirmar. Bom, então tem 4 corretas e uma incorreta. Vamos dar uma olhadinha novamente aqui. Nesse composto, a gente observa aqui de cara uma amina, então a gente tem os esfingolipídios. Nesse aqui não tem amina, não tem ligação éter. A ligação éter, vocês lembram, não tem essa parte aqui, então é chamada de ligação éter. Então todas as ligações são éster. Eu posso separar essa parte como um glicerol, essa parte como ácido graxo e essa parte como fosfato, e aqui a parte X que pode variar. Aqui a gente tem o núcleo esteroide e aqui tem a cadeia alquila e aqui está mostrando um colesterol. Esse aqui está mostrando um fosfolipídio e aqui um esfingolipídio, ABC. Os componentes A, B, C são lipídios estruturais de membrana. Todos são de membrana? Vamos ver. Os esfingolipídios são de membrana, os fosfolipídios também são de membrana e o colesterol são de membrana. Então aqui está correto. Todos são de membranas. O composto A é um esfingolipídio, não contém glicerol, mas sim um álcool aminado de cadeia longa, esfingosina. Certo, a gente viu lá em cima. O composto B é um glicerofosfolipídio, contém 2 ácidos graxos unidos em uma ligação éster ao glicerol. Deixa eu voltar aqui. O B, 2 ácidos graxos, ligação éster ao glicerol. Também está correto. Lembrar que a gente quer uma incorreta. O composto C é o colesterol, um componente importante da membrana plasmática de vegetal. Aqui foi o que errou.
Então, os vegetais não têm glicerol, tem o estigmaterol. Então, essa aqui está incorreta. Então, ele quer uma incorreta, letra D está incorreta. Isso aqui, se vocês estudaram na aula lá, vocês acharam fácil, fácil. Composto A e B apresenta um grupo cabeça polar e duas caudas não polares. Bom, eu já achei que eu queria incorreto, então isso aqui também está correto, se for analisar. Questão 8 de 2015, a gente, mesmo caso daquela anterior, não estudamos ainda essa parte, mas o gabarito aqui é a letra C. Quem já estudou aí conseguiu responder. Essa aqui não é do lipídios. Aqui a letra 10 são os lipídios. Observar a figura abaixo. Então aqui, a gente já fez essa análise. Um glicerol, 3 ácidos graxos. Aqui tem amina, não. Então também é um glicerol, só que aqui tem um fosfato, 2 ácidos graxos. Agora aqui tem amina, ligação éter não tem. E aqui tem uma glicose. O ácido graxo referido como C no lipídio 1, o C, é o ácido oleico, que é um ácido graxo essencial ômega 3. O ômega 3, ele tem 3 ligações. O oleico. Se gerou dúvida aqui, é isso aqui que está falando, né? Vocês vão analisar as outras, que é uma correta e as outras são todas incorretas. O lipídio mostrado na figura 2, é um glícero-fosfolipídio anfipático e constituinte de membranas celulares. Aqui está fácil. O lipídio está correto. Glícero-fosfolipídio, tem o glicerol, tem o fosfato lipídio e é constituído de membrana. O lipídio 1 contém 3 ácidos graxos esterificados a 3-hidroxila do lactato. Lactato a gente não viu momento nenhum. A gente viu lá quando analisou, foi o glicerol e a esfigosina. Então isso aqui está incorreto. Estamos procurando o correto. Então a correta a gente já achou aqui que foi a letra B. Os lipídios mostrando a figura 2 é um glícero-fosfolipídio. Isso aqui vocês marcariam com certeza que isso aqui está correto. Então já seria o gabarito. E aí, se a gente continuar analisando as outras questões aí também, pela forma de aprendizado que eu falei com vocês, para somar informações, apareceu ali a fosfolipase A2 e a ação dela, né? Então a gente já, em questão anterior, a gente tinha falado o que essa enzima fazia, e ela é responsável de clivar o ácido graxo de número 2 do glicerol, que está esterificado, liberando o ácido araquidônico, a gente comentou também na questão anterior, e aí referido como E. Então vamos olhar o lipídio 2, está aqui, o ácido araquidônico como E. Só tem um problema aqui, a gente está procurando a correta, todas são incorretas, então o erro vai estar onde? O ácido araquidônico, ele não tem somente uma dupla ligação, então ele tem 4 dupla ligações. Então essa questão está incorreta por esse motivo. A gente sabe que isso aqui não é um ácido araquidônico. O lipídio 3 está aqui, é um glícero-esfingolipídio, glico-esfingolipídio, aliás. Então até aqui está certinho, porque tem uma esfigosina e tem uma glicose, e apresenta um glicerol. Em nossa análise a gente viu que não era glicerol, era um alcaminado. Então também está incorreta. Coloquei fora da linha aqui, mas esse aqui era o correto, esse aqui incorreto e aqui incorreto. Então, para quem cortou aí, aqui está escrito constituinte de membranas celulares. Aqui embaixo, do lactato e a forma de armazenamento de ácido graxos. Nesse outro, referido como que é precursor de eicosanoides.
Os lipídios apresentam glicerol, unidade hidrofílica 8. Pessoal, e aí a gente terminou a nossa correção dessas questões aí. Espero que todos tenham acertado e que utilize daqui para frente essa metodologia de estudo. Então, lembrar que eu falei o quê? Apenas ler não significa que você aprendeu e também apenas assistir a aula não tem esse significado. Para você saber que você aprendeu, você tem que praticar exercício, responder questões e tentar entender como que são formuladas as questões. E aí você consegue aprender mais e mais e provar que você sabe e terá um resultado aí satisfatório. Um abraço para todos e até a próxima.